Seguinte, pessoal, na correria do dia a dia, às vezes a gente não fica atento para conferir as notas, as cédulas de dinheiro que a gente recebe. E a gente pode acabar repassando sem saber notas falsas. Isso aconteceu no último fim de semana. A Guarda Metropolitana de Palmas fez uma apreensão de dinheiro falso na região norte aqui da capital. Por isso que a gente vai conversar agora com a Aurora Fernandes. Ela está com a perita criminal. Ela vai nos ajudar a identificar essas cédulas para que a gente não caia nesse tipo de golpe. Não é isso, Aurora? Boa tarde para você. Boa tarde, Roger. Boa tarde a todos. É isso mesmo. A gente está aqui num supermercado, que é um lugar onde circula muito dinheiro. O pessoal paga, recebe troco e é aí que mora o perigo. Por isso que a gente tem que saber dicas mesmo para identificar essas notas falsas, porque senão a gente acaba ficando no prejuízo. Sobre esse assunto, como você disse, a gente vai conversar agora com uma perita, que é a Celiane. Boa tarde. Sim, boa tarde. Celiane, tem dica, tem orientação para a gente conseguir identificar a nota falsa? Sim, temos várias dicas. Uma delas, a primeira, é verificar quanto a espessura do papel, ou seja, o nosso papel ele é produzido em papel fiduciário, ou seja, ele é mais firme e mais áspero que o nosso papel comum, que a gente está mais acostumado no dia a dia. Um papel especial. E um papel especial. E a impressão também é diferente. No caso, os falsários utilizam geralmente impressão computadorizada, em offset, a laser, para deixar as cédulas, né, com os elementos de segurança mais semelhantes aos originais. A gente está aqui com algumas cédulas aqui de amostra, inclusive uma dessas, Roger, é falsa. E aí a gente tem algumas técnicas em casa, geralmente que a gente usa, olha contra a luz, de repente, olha, a gente estava até conversando de uma fitinha que tem dentro. Isso vale ainda hoje, porque o dinheiro vai se atualizando com o tempo. Essas técnicas que a gente usava antigamente ainda são válidas? Sim, são válidas sim. Quanto à fitinha, chama-se o fio de segurança, que é você colocando a cédula a certa altura dos olhos, eu estou com as mãos, você vai verificar que, no caso da cédula de R$100, ela vai estar aqui. Outros detalhes que a gente pode elevar a cédula até a altura dos olhos ou contra a luz, é possível, a olho nu, a gente está identificando algum desses elementos de segurança, como a marca d'água, o número escondido, os altos relevos que as cédulas, todas elas possuem. O dinheiro se atualiza, mas a falsificação também se atualiza. Você que tem contato com isso, está cada vez mais difícil de identificar esse dinheiro falso? Sim, uma ótima pergunta. Realmente os falsários estão cada vez mais à frente. Eles estão elaborando cada vez mais cédulas o mais parecidas, o mais semelhante com as cédulas autênticas. Então, no nosso caso da perícia, a gente tem que tomar muito cuidado e fazer uma análise realmente muito aprofundada. Aí, nesse caso, a gente faz no nosso laboratório, no nosso núcleo de seção documentoscópica, onde nos auxilia bastante os aparelhos. Quando a gente fala em nota falsa, a gente costuma pensar que é uma coisa que está muito longe da nossa realidade, mas não é bem assim. Em Palmas, por exemplo, tem nota falsa circulando? Sim, tem notas falsas circulando. E no caso do Estado, a nível de Estado, a nossa seção atende todo o Estado e vem bastante cédulas do interior. Essas cédulas, elas são fabricadas, elas chegam a ser fabricadas aqui no estado? Sim, já foi verificado alguns locais, aqui em Palmas mesmo, onde eram fabricadas as cédulas. Então, mesmo sem a gente saber, existe a possibilidade de você, por exemplo, ter já pegado e passado para frente uma nota falsa sem nem saber? Sim, pode ocorrer. No caso de uma feira, um local de muita gente, às vezes a pessoa te dá um troco e no meio ali das cédulas autênticas ele insere uma cédula falsa. O falsário, o intuito dele é de passar a cédula à frente. Estava comentando comigo que geralmente são em locais de maior movimento que a pessoa se aproveita dessa situação para passar essa nota. Sim, ou seja, locais onde a pessoa está despercebida, onde não está com seu foco de atenção voltado para estar verificando se a cédula é ou não autêntica. Às vezes está com pressa. Quando a pessoa está com essa nota falsa, ela fica com o prejuízo? Depende. Primeiro passo, a pessoa que se viu na situação de uma cédula falsa, ela vai registrar um BO. A partir daí, o delegado vai fazer toda a investigação para apurar os fatos. Tá certo. Essa aqui foi só um aperitivo. Daqui a pouco a gente volta para tirar mais dúvidas, porque tem muita coisa para se falar sobre notas falsas e é muito importante a gente ficar atento, porque como a gente acabou de falar, o prejuízo, Roger, geralmente fica para quem está com a nota. Ainda que seja de boa fé, que não tenha sido ela que fabricou essa nota, se ela tiver com dinheiro, fica com prejuízo. Olha aí que complicado, hein, Aurora? Daqui a pouco a gente volta a conversar, então.